Boa noite, Mameto. Boa noite, Júlio. Prazer enorme em acompanhar o canal. Sempre, né? Júlio, a manifestação do espírito na bruxaria é algo mais físico, tipo no corpo, é mais mental, ou é um equilíbrio entre eles, igual a uma situação normal num terreiro, assim? Certo. Bom, todas as possibilidades são cabíveis, né? Quando a gente fala desse caminho de bruxaria, tem algumas vertentes, tem algumas tradições que vão trabalhar com o conceito de incorporação e outras que vão olhar para isso como algo meio assim, isso é palhaçada, não rola. Dentro do caminho que eu venho, sim, você pode lidar com os espíritos como qualquer outro caminho. Afinal, por um exemplo, quando a gente entende esse contexto de bruxaria, Ingrid, fica muito restrito também a esse olhar lá fora da Europa. Só que aqui, quando a gente olha para as tradições brasileiras, a gente está falando de uma bruxaria tradicional brasileira. A Jurema é um exemplo. A Jurema é um lugar que é onde a gente vai olhar ela como um conceito de bruxaria tradicional? Sim. Ela é uma bruxaria tradicional brasileira, com os teus elementos ali, com os conhecimentos indígenas, com os conhecimentos negros e com o que nasce a partir disso. Isso não é diferente dentro da maior parte das tradições aí e dos clãs de amigos que envolvem isso. Por quê? O que é um espírito dentro de um contexto? O que é o caminho da bruxa se não é tratar diretamente, lidar diretamente com o espírito? Entende? Na verdade, algumas pessoas levam a ideia de que não há esse contexto dentro da bruxaria, porque não faz parte do recorte da tradição dela ou do caminho dela. Mas isso não pode ser unânime, né? Então a gente tem, sim, essa lida com os espíritos. Você acha que tá muito aliado as pessoas acharem que, tipo assim, ai, grandes deuses sempre são as coisas que estão envolvidas na bruxaria? Né? Elas não conseguem perceber a bruxaria que tá ao redor delas. Exatamente. E é sempre uma coisa europeia, né? Muito fora, muito fora. Claro, muito do que se desenvolveu das estruturas de bruxaria que a gente tem hoje vem das fontes europeias. E assim, der a César o que é de César. Os caminhos, eles precisam levar a algum lugar. Mas eles não podem ser o único destino ali. Ele não pode ser o único lugar a chegar. O que é interessante a gente começar a perceber? Que essas novas gerações que a gente tem dentro da bruxaria, e eu faço parte desse arcabouço de novas gerações, a gente tem uma galera aí que já estava há muito tempo, já trazendo esse cenário para o Brasil, mas isso não pode ficar restrito lá, àquele contexto. Então a gente tem novas tradições, no sentido de um renascimento, de um olhar, e aí a galera fica sempre num lugar de que é muito fora, é muito intangível, ou é muito distante, ou é sempre com os deuses, tá? E seus ancestrais, e seus aliados, e os espíritos que você vai galgando ao longo do caminho, e os amigos que você faz aí ao longo desse processo, onde eles ficam? Onde está o poder deles? E aí, o que eu percebo muito, as pessoas ainda têm uma ideia higienizada. Tem a ideia de que, assim, de que a bruxa hoje, vou usar o termo bruxa como um guarda-chuva para toda essa prática, sim, ele está restrito à ideia de um caldeirão, um punhal, uma varinha e lua cheia. E do grande Deus e tal. E não, tá para muito além disso. A gente fala, assim, de uma bruxaria de suor, de dor, de sofrimento, de sangue, de prazer, de felicidade, de êxtase, de mão suja. E o que está por trás disso, senão justamente essas trocas com que você tem. E o conceito dessa relação com o espírito dentro do caminho, ele faz muito parte, de fato, disso. Qual é a família que você constrói ao longo da sua caminhada? E eu não falo só da família física, mas principalmente da família espiritual, né? Quem é a tua galera? Se a coisa apertar, o que você sabe fazer sozinho? E quando você não dá conta sozinho, quem que você tem para te estender ali? Então, respondendo a pergunta, dentro dos círculos que eu faço parte, dos círculos que eu conduzo, os espíritos, eles são parte essencial do processo. Afinal, eles são um dos grandes transmissores dessas iniciações verticais.